Boa noite, bem-vindos à quinta-feira do Gerando Conteúdo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar, que é o grande objetivo desse canal. Nosso convidado já deve estar conectando também, para que a gente possa bater um papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mundo das gestantes, ou das tentantes, quem sabe? Vamos aguardar um minutinho, que o Dr. Fernando já deve estar entrando, para que a gente consiga tirar algumas dúvidas. Se vocês quiserem conectar e perguntar, fiquem à vontade. A gente vai tentar responder a todos os questionamentos aqui na live. Caso a gente não consiga, a live fica no GTV e o doutor Pupim responde depois no direct dele. Tá bom? Ó, vamos entrando. Se vocês acreditam que essa live pode ser importante para alguém, encaminha. Ali embaixo tem um aviãozinho. Só tu encaminhar para as pessoas que tu acredita que gostariam de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que é a pré-eclâmpsia. Ó, vamos conectar pra gente poder bater um papo. Só mais alguns minutinhos. Oi, doutor. E aí, pessoal? Oi, Aline. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O senhor me ouve bem? Tá tudo bem com a imagem? Tá ótimo, te ouço sim. Uhum. Doutor, já E avisei você? o pessoal que a live está aberta para os questionamentos, podem perguntar. Qualquer coisa que não der tempo, a gente não conseguir aqui na live, depois no direct, o senhor tenta arrumar um tempinho no meio da tua correria para responder as Pode perguntas, deixar, né? pode deixar, o tempo a gente arruma. Você tá me escutando Arruma. bem? Me vendo bem? Tudo bem, doutor, tudo certinho. Tudo bem. Vou Bora começar te lá. apresentando, então. Doutor Fernando Pupim, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor, nada. Quando a gente fala em pré-eclâmpsia, é comum no teu consultório? O que é a pré-eclâmpsia? Vamos começar assim. Aline, boa noite, né, novamente. Boa noite, pessoal aí que está nos acompanhando. A pré-eclâmpsia, ela é caracterizada pela doença hipertensiva durante o período gravídico, tá? É, é a doença, é a situação patológica mais comum na gravidez, né? Uma prevalência ainda muito alta, não só em países em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos. Então, claro que chega a uma porcentagem de 5 a 10% das gestações vão cursar com uma pré-eclâmpsia, seja ela leve, moderada ou grave. Então é comum e a gente se depara com ela no consultório, nos plantões, nas maternidades, sim. Tá. Doutor, e quando é que ela evolui para uma eclâmpsia? Então, como eu te falei, que ela pode ter estágios diferentes, né, de leve, moderada, grave, a eclâmpsia é o desfecho que a gente, é o pior desfecho que a gente pode ter dessa condição patológica, né, que é uma pré-eclâmpsia ou doença hipertensiva da gestação, né. Com os níveis tensionais de pressão mais altos, ela pode acabar degradando órgãos muito nobres, né, e um deles é o cérebro. Né? Então, quando aquela mulher que está com os níveis pressóricos altos, está gestante, e há um acometimento de órgãos-alvos, órgãos nobres, ela atinge um status de eclâmpsia quando, por exemplo, ela tem uma convulsão devido a uma isquemia ou hemorragia intracraniana, que é uma condição muito grave. Tá. Ó, a Paty colocou aqui para ti. Obstetra maravilhoso, humanizado, de uma sensibilidade incrível. Super indico. Ah, a Paty é uma querida, né? Estamos aí juntos já, ela é minha paciente já de 3 gestações, então ela já me conhece, nós nos conhecemos muito bem. É uma Não, paciente conhecedora da do causa e coração. como obstetra. E ela não teve pré-eclâmpsia, ela não deu muito trabalho, não. Ah, então que bom. Doutor, quais são os fatores de risco? Bom, os fatores de riscos, existem os fatores modificáveis e aqueles que a gente não consegue modificar, né? O que causa pré-eclâmpsia, na verdade, ainda não é muito bem definido. A medicina a ciência tem teorias, né? E principalmente acabando pensando na questão imunológica, que isso a gente não tem como mudar.
mas os fatores de riscos associados a isso é obesidade, hipertensão prévia, outras doenças autoimunes, como lúpus, como as tireoidites, né, diabetes. Então, você ter doenças prévias, isso aumenta o seu risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia. E os Tá. hábitos, né? Tabagismo, alcoolismo, má alimentação, sedentarismo. Então, praticamente aquele combo todo da maioria das doenças, né? É você ter maus hábitos, você acaba condicionando uma doença. Eu brinco que é o assunto de todas as lives que a gente conversa até agora, se a gente questionar fatores de risco ou o que que isso pode, né? O que que pode, quem sabe, acarretar é má alimentação, falta de exercícios, o tabagismo e o alcoolismo. Isso aí são quatro que está sempre em todos os assuntos das nossas lives. Sempre, né? É impressionante, e, assim, é clichê no consultório, a gente repete, fica parecendo até chato, né? Mas não tem. Começa por aí, né? Começa Tá. pelos hábitos que a gente tem. Esses são os fatores modificáveis que a gente pode mudar na nossa vida. Questões genéticas, hereditárias, isso a gente não tem como mudar. Então a gente tenta mudar o que é mutável, né? A gente melhorando as condições que a gente pode. Tá. Doutor Pupim, deixa eu te perguntar, como é que eu sei se eu terei na minha gestação? Tem como? Tem como sim. A gente pode fazer uma previsão, na verdade. A gente não tem como dar certeza se uma mulher vai ter pré-eclâmpsia ou não, mas a gente pode fazer um rastreamento, né? Já pela história da paciente, pela anamnese, né? Que é aquela primeira consulta, a gente, quando o obstetra pergunta para ela os- como foi as gestações anteriores, ou como é que foi a vida anterior, quais os fatores de risco identificáveis, se ela tem alguma comorbidade, e a gente pode tentar diagnosticar ou prever esse diagnóstico com exames de laboratório e principalmente com exame de imagem. Então a gente consegue fazer um rastreamento hoje com exame de imagem, ultrassonografia, né, no início da gestação, entre a 11ª e a 13ª semana, e vendo duas artérias que a mulher tem no útero, as artérias uterinas, a gente pode fazer uma previsão, né, se essa mulher tem a probabilidade de ter uma pré-eclâmpsia ou não. E a Tá. gente descobrindo isso, desculpa, pode falar. Não, não, por favor. E a gente descobrindo isso, a gente tem como fazer uma profilaxia, tentar evitar que isso aconteça ou que aconteça mais tardiamente possível. Eu ia te questionar justamente isso. Se essa avaliação, né, se esse diagnóstico precoce, ele alteraria uma futura, né, pré-eclâmpsia ou alteraria um diagnóstico futuro? Claro, não, faz toda a diferença, né? Aquela mulher que tenha a capacidade, a possibilidade de fazer esse rastreamento, e deveria ser direito de todos, né? É, ela muda completamente o desfecho da gestação dela, né? Pré-eclâmpsia hoje, sempre foi hoje, né? É uma das principais causas de prematuridade, né? Dos bebês terem que nascer antes do tempo por causa da condição materna. Então, você postergando isso, você às vezes sai da prematuridade, você trata essa mulher com medicamentos, até você chegar a uma gestação viável e até sair da prematuridade. Então, você faz toda a diferença você estar, não ser pego de surpresa, com a mulher abra um quadro de pré-eclâmpsia sem você saber. E não só causa de prematuridade, né, como é ainda uma das principais causas de morte materna no mundo. Né? Então, é inadmissível que você ainda, no 2020, a gente tenha mulheres que morram por condições hipertensivas e hemorrágicas decorrente de uma doença previsível e tratável. Né? Tá. Então, essa é a nossa busca aí, né? O senhor comentou, então, na rede pública, infelizmente, nós não temos esse tipo de exame disponível, doutor, ou até tem, como É, até prevenção. tem, até tem, mas é exceção, tá? Geralmente, as mulheres vão ter esse exame, elas não conseguem chegar nesse exame a tempo de você fazer essa previsão, né? Esse diagnóstico precoce. Então, Tá. você perde essa janela de tempo de começar a fazer a profilaxia. E então, infelizmente, a gente às vezes pega essas mulheres já num quadro de pré-eclâmpsia sem nenhum tratamento prévio.
né? E às vezes não dá tempo de você correr atrás, porque o tratamento definitivo da pré-eclâmpsia, como é que você trata a pré-eclâmpsia? É interrompendo a gestação. Então, é a única forma de você realmente, assim, ó, vamos tratar essa mulher, é tirar o neném da barriga dela, tá? Tirar que eu falo o bebê tem que nascer. A via de parto aí pode ser as duas, né? O parto vaginal, o parto cesariano, isso independe. Mas interromper a gestação é onde você vai interromper a gestação, tá? A doença, né? Então, eu Tá, vi uma perguntinha aqui, que é o que é profilaxia, né? Profilaxia é isso. você, desculpa, usar os termos técnicos, às vezes é uma falha da gente, né? Não, não, Profilaxia fica à vontade. é você prevenir, é isso. É você agir Tá, antes que aconteça, né? perfeito. A Ana questionou aqui também nas perguntas. Pré quer dizer que existe quadro pior? Sim, aí existe a eclâmpsia, que nós Sim, a falamos eclâmpsia. um O pouquinho antes, nome, que é o pior. é, o nome pré-eclâmpsia é porque é uma doença, é uma condição, são sinais e sintomas que antecedem um desfecho pior que a eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia grave, ela pode ter um desfecho de uma eclâmpsia ou de uma síndrome HELP, também que é uma doença derivada da pré-eclâmpsia, que vai atacar as plaquetas, né, a coagulação do sangue, os vasos do fígado, os rins da mulher, e isso então também é uma condição bem grave. Tá. Doutor, e quais são os sintomas da paciente quando ela tem, ou, né, quando isso já não foi, de uma certa maneira, tido uma previsão? É. Deixa eu só deixar claro uma coisa, Aline, que esses exames que a gente faz no começo da gestação, que a gente tem uma probabilidade, não quer dizer que isso é um diagnóstico, tá? A gente faz um rastreamento e vê que essa mulher tem mais chances de desenvolver do que outras mulheres. Isso não é uma sentença para ela, tá bom? Às vezes ela tem um rastreamento positivo, mas não vai chegar a ficar doente. Da mesma Tá. forma, o contrário também é verídico. Às vezes o rastreamento não mostra e ela vai desenvolver pré-eclâmpsia. Então a gente consegue sim filtrar bastante, mas não é uma coisa de certeza, tá? Por isso a importância, doutor, do pré-natal, né? Do Do, acompanhamento com o do obstetra, é pré-natal. imprescindível. É imprescindível, né? O pré-natal, com simples acompanhamento, com um simples aparelho de pressão, tá? No braço, aferindo uma pressão numa gestante, você salva muita vida, né? Então, mesmo aquelas mulheres que não têm condição de ter um obstetra dela, mas que faz acompanhamento no centro de saúde e mesmo nas cidades mais humildes, nos centros mais humildes, um aparelho de pressão e uma pessoa treinada para isso salva muita vida. Você sabe que uma coisa, você me perguntou sobre, mas você sabe uma coisa que uma das piores coisas que está acontecendo em relação à pandemia, né, em cima das gestantes, que isso é um assunto que muito, foi o abandono dos pré-natais pelas mulheres. Não porque elas queriam, mas porque os centros de saúde estão fechados, ou que deixaram de ir às consultas de pré-natal por medo, né? Isso, às vezes, elas não fazem um diagnóstico precoce e chegam num quadro mais tardio. Pior, não só de pré-eclâmpsia, como de diabetes gestacional, como infecções básicas que deveriam ser tratadas facilmente, e isso está piorando. Você me Nossa, perguntou ó. Não, mas deixa eu dizer aqui, doutor Roger, pra gente não perder aqui os comentários. Doutor o Roger Roger, Centeno tá arrasando, que é teu fã. E, e o ó, e o Roger aí, famoso muso, colocaram aqui, a Gris é, Colasso colocou. o Isso Dr. anima Roger, as lives, tá, doutor Popim? e aí o Dr. Roger é esse profissional que faz esse rastreamento, né? Que é um médico especialista em ultrassonografia, e é esse especialista que faz o rastreamento. E o Roger é parceiro nesses diagnósticos precoces aí, né? Disso aí, Muito legal. nesse rastreamento. E você me perguntou dos sintomas, né? Sintomas. É, então, a pré-eclâmpsia ou a doença hipertensiva da gravidez, ela cursa com hipertensão, aumento dos níveis tensionais, né, dos níveis de pressão arterial. Ela pode cursar com edema, que é um inchaço, né? Não aquele inchaço que a grávida tem um pouquinho no rosto, no tornozelo, mas um inchaço generalizado, que a gente chama de anasarca, né? A mulher fica toda edemaciada, porque ela perde proteína na urina. Então, essa proteína que ela perde, que é a albumina, é o responsável por tirar a água da pele, da gordura e botar para dentro do vaso sanguíneo. Então, essa mulher fica edemaciada e hipertensa, né? Então, são sintomas mais
visíveis. E, claro, alterações de laboratório, né? Alterações bioquímicas também, que a gente faz o diagnóstico com isso. Então, é um composto de alterações do exame físico e alterações laboratoriais, tá? Tá. É assim que a gente faz o diagnóstico. Doutor, deixa eu te questionar. A questão de ter um especialista, um cardiologista acompanhando em casos graves ou em todos os casos, ou não? Não tem necessidade? Não, não tem necessidade. Só em casos extremos, assim, onde a hipertensão é de difícil controle, né? O obstetra e o clínico geral, ele tem a formação e sabe acompanhar isso, ele tem o dia a dia. Como eu te falo, como você me perguntou, não é uma doença rara. A gente lida com isso praticamente todos os dias. Tá. Então, é uma situação muito manejada, fácil manejo para o obstetra e para o clínico em geral. Tá. Ó, a Grif perguntou sobre o pré-natal, se inicia-se imediatamente. Acho que a gente pode até responder, mas nós temos uma live aqui no Gerando Conteúdo, que foi da doutora Mariana De Luca, que ela comentou sobre logo que a gente descobre que está gestante, o que a gente tem que fazer. Falou um pouco do início pré-natal, qual era o período, quando procurar, mas, doutor, responde para nós só imediatamente depois da descoberta, o pré-natal inicia, né? Inicia tão logo possível, né? Mas também não precisa ser um desespero para consultar no dia seguinte que fez a descoberta da gestação. O ideal é que você tenha a primeira consulta pré-natal antes da 10ª semana de gestação. Esse é o Tá. ideal. Doutor, voltando aqui para a nossa pré-eclâmpsia, existe tratamento? Então, o tratamento definitivo é o parto, né? É o bebê fora da barriga da mãe. Porque o que está levando às alterações de pressão arterial são os vasos sanguíneos e principalmente a placenta, né? Então, quando a placenta sai do útero, o bebê nasce, a placenta sai, toda essa condição vai melhorar, tá? Então, o tratamento definitivo é o parto. Agora, o tratamento paliativo, até que eu posso dizer isso, um tratamento temporário, até você chegar a uma maturidade do bebê, para ele poder nascer, a gente pode lançar a mão de diversas medicações antipertensivas, usar o cálcio, dieta, né? Atividade física leve, nos casos de pré-eclâmpsia leve, porque no caso de pré-eclâmpsia moderada e grave, o repouso é indicado. Então, a gente tem uma gama de medicamentos antipertensivos que são seguros para gestante e que devem ser usados para esse suporte até chegar à maturidade do bebê. Logo que o bebê atinge uma maturidade para o nascimento, o parto deve ser imediatamente realizado, não precisa necessariamente ser interrompida imediatamente por cesariana, pelo contrário, a via de parto preferencial é a via de um parto natural, um parto vaginal, porque quanto menos intervir nessa mulher com pressão alta, melhor. E nos casos muito graves, você lança medicações para proteger o cérebro dessa mulher, como sulfato de magnésio, até que você tenha condições de ter o parto. Ó, que questionário sobre o pré-natal, a doutora Mari De Luca acabou de entrar também, colocou que o senhor é a melhor obstetra. E foi na live dela que a gente Depois falou um pouco de pré-natal também. Hã? Depois dela. Depois dela, o senhor é melhor. É. Que rasgação de seda, né, Aline? Não, olha, aqui. Não, a live, o que anima a live são os colegas de profissão, os familiares e o pessoal que segue. Mas, assim, é uma coisa gostosa, porque é um elogio, a gente chama, vem paciente da tua que teve 3 bebês contigo. Isso vai deixando a live um papo mais leve, né, doutor? Quem teve Legal. pré-eclâmpsia numa gestação, na segunda gestação, vai ter também? Tem grandes chances. Infelizmente, tem grandes chances. Mas, como a gente sabe que ela teve na primeira, né, o obstetra vai agir imediatamente, né? Então, ele vai se calçar de todas as possibilidades de prevenção, né? E tem grande chance, mas geralmente não tem, porque a mulher se cuida mais, a gestante já sabe o que ela passou na primeira gestação e não quer repetir. Então, ela já se cuida mais, ela já se prepara para engravidar. Aquelas que estão mais sobrepeso, já perdem peso, se alimentam melhor, fazem atividade física regular. E assim que engravida, começa a tomar as medicações preventivas, né? Você sabe qual que é a medicação preventiva que a gente usa? Daquelas mulheres com rastreamento? Né? Quem nunca tomou um ácido acetil salicílico, um AS infantil?
Você vê, né? É Sim. esse remedinho desse tamanhozinho assim, ó, que Antigo. protege, antigo, que Que protege. pres- é. Doutor, e Né? gestação gemelar É fator de risco. terá ou não terá? Não, gestação gemelar é fator de risco para tudo, né? A gente fala que comenta dentro da obstetrícia que gestação gemelar é muito romântico, né? Lindo, né? Ter gêmeos, né? É, tá aí o doutor Roger que não deixa eu mentir, né? Ah, Mas, verdade. é, mas assim, é risco para tudo. Inclusive, o capítulo do livro de obstetrícia de gemelaridade tá no lado das patologias, não das gestações é, normais, né? Então, a Tá. gestação gemelar, ela aumenta o risco para tudo, não só como pré-eclâmpsia, como para diabetes, como para parto prematuro, para complicações. Então, o ideal é que as mulheres tenham um bebê de cada vez. Mas quando vem Tá. gêmeos, a gente cuida bem. Não tem o que fazer. Aí tem Fazer o quê, que. né? É, Doutor Popim, ó, milhões de elogios aqui, doutor querido. Que esse cara domina o assunto, amando. Colocou a Ana aqui. Então, mil legal. elogios. Eu sabia que isso seria. O senhor é uma figura que todo mundo adora, os seus pacientes, né? A gente acaba acompanhando o consultório e acaba vendo mais uma rasgaçãozinha de seda aqui, mas eu vou ter que falar isso. Todo mundo Opa, adora o teu ó, atendimento, o teu plantão, então não tem como aqui também não ser diferente, né, tá? os outros pupins da família estão entrando aí também, ó. Meus Eu irmãos lá de vi que Minas. entrou o Meus melhor dos dois irmãos. melhores. Né? Família, eu adoro a família. É isso aí. Doutor Pupim, eu quero super te agradecer. Eu acho que a gente elucidou um pouco esse assunto para aquelas mulheres Legal. que já que tiveram ou que estão em idade, que querem, né, ter uma gestação, tentar ter uma gestação tranquila, né, que todo mundo deseja. Eu acho que a Isso. gente tem mais alguma coisa para ponderar, para colocar aqui para nós? Tem, não, eu queria agradecer o convite, me diverti um monte aqui, espero ter passado um pouquinho assim de informação básica, né? Mas uma coisa que você falou importante aí, que eu esqueci de frisar, que esse rastreamento das doenças hipertensivas a gente consegue fazer antes da mulher engravidar. Então a consulta pré-conceptiva é importante, porque a gente conversando com essa mulher que deseja engravidar, a gente já pode orientá-la. Então, a gente não tem bola de cristal, mas a gente enxerga os caminhos mais prováveis que vai acontecer, tá? Então, queria te E agradecer, esse foi é o ótimo, ideal, né, doutor? Que é a o mulher, ideal. claro que é uma gestação planejada, claro, é uma gestação diferente daquela que não foi. Uhum. Porém, a É, mulher em idade fértil ir no isso. ginecologista, já entender um pouco desse mundo, né, para que possa depois engravidar e tá tudo. Acho que a tua esposa aqui, ó, muito explicativa e É, bastante conteúdo. Parabéns. essa aí não vale. Essa não, esse elogio não vale. Esse elogio não vale, Maravilhoso, tá? deu vontade de ter neném. Já, mas já Opa, deu minha cota. Ó, não, colocou mas aqui. sempre cabe mais um, né? Doutor Papi, Não, mas muito obrigada. valeu, Aline. Muito obrigado, fiquei feliz aí de ter participado. Um abração para Ó, todos. obrigado. Pouco assistiu, mas sem intérprete de É, Libras. Meu irmão, é abraço. isso. É isso, é pro meu Economizam com irmão, roupa, carinho, bebê e invistam num bom obstetra. Indico ele. Olha a parte aí, depois de três. é isso aí. Beleza. Doutor, tenha uma boa Tá. noite, bom descanso. Obrigado. Até Obrigado, semana obrigado que vem. mesmo. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Até, tchau, tchau. Tchau.